Neste vídeo, vamos aprender como as observações feitas por Galileu há 400 anos mudaram nossa forma de ver o céu. Quando temos a oportunidade de estar em algum local isolado, como em lugares de roça, no interior, podemos observar o céu de uma forma que não é mais possível na maioria das cidades. Infelizmente, a poluição luminosa esconde um belo espetáculo. É uma pena, pois olhar para um céu estrelado é uma experiência que costuma ficar marcada para sempre em nossa memória. Observar o céu talvez seja uma das mais antigas atividades humanas. Desde o florescer da consciência, o homem primitivo admirava as estrelas e outros fenômenos astronômicos, como estrelas cadentes, que não passam de meteoros cruzando a atmosfera terrestre, as fases da Lua e eclipses solares e lunares. Muitos desses eventos foram registrados na forma de pinturas rupestres no interior de cavernas. Como esses fenômenos não eram compreendidos, suas causas eram atribuídas a intervenções divinas. Por esse motivo, vários povos imaginavam que as configurações de estrelas representassem mitos e divindades. Essas disposições de estrelas são chamadas de constelações. Praticamente todas as civilizações representaram, em determinada época, as suas crenças, deuses e mitos nas estrelas. A humanidade aprendeu a contar as suas histórias com estrelas. A maioria das atuais constelações vem desde a Grécia Antiga. Os gregos perceberam que alguns dos pontos brilhantes no céu não permaneciam no mesmo lugar, mas caminhavam entre as estrelas. A estes corpos, eles deram o nome de planetas, que significa corpos errantes. As formas das constelações e o nome dos planetas foram dados em função das suas lendas e mitos. Por exemplo, o maior planeta do Sistema Solar recebe o nome da divindade romana Júpiter, o equivalente ao grego Zeus, que era considerado o rei dos deuses. Ampliando o alcance da visão. Há cerca de 400 anos, a única forma de se observar o céu era a olho nu. Entretanto, uma pessoa com extraordinário talento descobriu que poderia utilizar uma combinação de lentes para ampliar o alcance de sua visão. Ele recebera a notícia que, em outubro de 1608, o fabricante de lentes holandês Hans Lippershey havia patenteado um aparelho que permitia fazer que objetos distantes parecessem mais próximos. Em pouco tempo, ele construiu o seu próprio instrumento, que aumentava 9 vezes. Em menos de um ano, construiu um outro, que aumentava cerca de 30 vezes. Ao apontar para o firmamento esse equipamento, o céu nunca mais foi o mesmo. O responsável por essa revolução? O italiano Galileu Galilei. As primeiras observações de Galileu foram feitas no ano de 1609, utilizando a luneta que construíra. Ele descobriu um novo universo inimaginado, totalmente desconhecido na época. Em particular, ele descobriu que existiam montanhas e crateras na Lua e que a forma desta não era perfeita, como imaginavam os filósofos gregos. A partir das sombras projetadas pelas montanhas, Galileu pôde estimar até a sua altura. Na época, ele estimou que as montanhas lunares fossem maiores que as terrestres. Contudo, no início do século XVII, ainda não se conhecia direito o Himalaia e os Andes, e Galileu comparou a altura em relação aos planaltos vizinhos, às montanhas, e não ao nível do mar. A maior montanha da Lua, conhecida hoje com 5,5 km de altura, é o Monte Huygens, nome dado em homenagem ao astrônomo holandês Christian Huygens. As descobertas de Galileu foram muito além das observações lunares. Ao apontar sua luneta para as constelações, ele pôde observar que existiam muito mais estrelas do que os olhos podiam ver. Ele também constatou que a nebulosidade leitosa da Via Láctea consistia em milhares de estrelas. Em alguns meses, o universo conhecido se expandiu de uma forma nunca antes feita. Entretanto, o maior feito de Galileu na época foi, segundo ele próprio, a descoberta de novos planetas ao redor de Júpiter. Galileu descobriu 4 satélites na órbita desses planetas, em janeiro de 1610. Eles receberam a denominação de Io, Europa,
Ganimedes e Calisto. Marco importante. Há 400 anos, este foi um dos marcos mais importantes da ciência. Na época, existia discussão entre o sistema geocêntrico e o heliocêntrico. O primeiro advogava que a Terra estava no centro do universo e que todos os corpos celestes giravam ao seu redor. O segundo defendia que o Sol era o centro e não a Terra. Todos os planetas giravam em torno dele, com exceção da Lua, que orbitava a Terra. A descoberta de Galileu mostrou que existiam outros corpos circulando outros planetas. Além disso, em observações posteriores, ele mostrou que os planetas Mercúrio e Vênus apresentavam fases semelhantes às da Lua. Isso somente poderia acontecer se estes planetas orbitassem o Sol. Galileu foi o grande defensor do sistema heliocêntrico. A sua tenacidade em defender suas ideias levou-o a ser perseguido pela Igreja, sendo condenado a abjurar publicamente tudo o que defendera fervorosamente. Por isso, em 22 de junho de 1633, a 375 anos, aos 70 anos de idade, Galileu teve que ler uma confissão perante o Santo Ofício da Inquisição. Uma lenda diz que, ainda apostado de joelhos após ler a negação de tudo que tinha defendido durante a vida, ao levantar-se, Galileu murmurou: "E por se move." E, no entanto, ela se move. Ele passou o resto da sua vida em prisão domiciliar e morreu cego no dia 8 de janeiro de 1642, na cidade de Florença, Itália, aos 78 anos. A condenação de Galileu somente foi reconhecida formalmente como um erro pelo Vaticano em 31 de outubro de 1992, no final do século XX. Nessa época, já fazia 23 anos que o homem tinha ido à Lua e as espaçonaves Voyager 1 e 2 já tinham explorado Júpiter e enviado fotos espetaculares das luas descobertas por Galileu. 2009 foi declarado o Ano Internacional da Astronomia para comemorar os 400 anos das primeiras observações de Galileu. As descobertas astronômicas aqui apresentadas foram reunidas em um pequeno livro, publicado em março de 1610, chamado O Mensageiro das Estrelas. O recado que o mensageiro trouxe foi, sem dúvida, um dos mais importantes da ciência. A ousadia de Galileu de enxergar mais longe nos levou mais próximo das estrelas e ainda hoje inspira muitos amantes da astronomia.